uma água, peraí. Fala galera, eu sou Beto Nitrini, estamos aqui para mais um Café com Tri. Eu estou aqui como sempre, juntamente com Érica Magrice, Wagner Espadoto, Sérgio Magalhães. E aí pessoal, como é que estamos de início de ano aí? Todo mundo bem? Todo mundo já deu de férias? Tá todo mundo de férias? Já voltaram de férias? Off-season? Como é que estamos aí? Olha, alguns de nós continuam em off-season, alguns aí estão sofrendo para sair do off-season, mas tá tudo bem por aqui, tudo tranquilo, tudo certo, maravilhoso. E vocês? Quem tá bem mesmo é o Sérgio. Serginho tá lá, ó. Tô quase congelando aqui. Vai estar um vento. Tô de férias aqui. Vamos gravar ao vivo aqui, direto de congelando aqui. Vou ver se eu consigo falar. Direto de Cortou. Serginho tá em Londres, olha lá, ó, meu. London Ao City. fundo ali, ó. Tá chique pra caramba. Bom, eu ainda nem saí de férias, eu saio de férias segunda-feira. Mas agora que já acaba, a gente já. Cadê o Vagnão? Cadê o Vagnão? Que não falou nada. Vagnão, fala alguma coisa aí. O Vagnão está escutando e pensando como é que faz para sair do off-season. Esse é o grande ponto. Tô tentando achar um formato de entrar no season. E é isso que a gente vai falar hoje, inclusive, né? De novo? Bom. Já que a gente acabou, né? Festa de final de ano, tem gente que já tá voltando de férias, né? Vamos falar hoje de recomeço. E não necessariamente desse recomeço de ano, né? Vamos falar de retomada de treino, de rotina, que aí a gente sempre tem, todo mundo tem uma parada na vida, aí às vezes por uma lesão, por vontade mesmo, motivo profissional, motivo pessoal. A Érica mesmo aí, né? Teve o nascimento das crianças, o Vagnão também. Eu também tive uma parada quando nasceram meus filhos. Então a gente vai contar um pouquinho de experiência aqui de cada um, como é que foram essa retomada, né? Esse recomeço. Né, a volta dos que não foram, para a gente poder ver como é que a gente volta, o que a gente pode esperar desses começos aí. Roberto, eu fiquei curiosa agora. Você, quando teve seus filhos, você também deu uma pausa? É difícil, né? Porque é difícil, na verdade, é difícil não parar, né? Eu vejo tanta gente dos atletas aqui, puta, você é pai. E, cara, dá para manter os treinos, dá, mas é complicado, né, por causa da privação do sono, né? Então, você também passou por essa fase aí? Eu acho que essa assim, tem duas questões para mim com o nascimento do Lucas e do Fê. Tipo assim, eu continuei mantendo uma rotina mínima, né, pelo menos ali 40 minutinhos, uma horinha por dia, quando dava. Mas tem duas coisas que pegaram muito para mim, assim, uma foi a privação de sono, realmente, porque os meninos demoraram para dormir bem, foi um período longo, e a gente sempre teve aqui sempre foi meio, a D ficava na cama, eu buscava eles no quarto dava para ela dar de mamar, depois eu fazia rotar, trocava de fralda, punha para dormir, então você acaba ficando com o sono picado. O sono picado é fogo para você acordar e treinar, né? E a vontade também, né? Eu acho que quando eles nasceram, eu não queria ficar longe. Queria ficar perto deles toda hora, sabe? Então, aquela coisa de, putz, não ia pro trabalho e queria voltar logo para estar em casa para ver eles. Então, você acaba tirando um pouquinho o pé. Mas não parei, parar totalmente não. Mas tirei bastante o pé porque, é outro momento de vida, né? A gente tem que... filho é uma coisa que a gente não tem muitos, então tem que aproveitar os que tem o máximo que puder, né? Agora que eu tô na fase mais, que eles estão mais largando a gente, assim, eles ainda querem que você fique por perto, mas... Às vezes eles não querem, mas não têm coragem de falar ainda, né? Então, tem que aproveitar. Acho que muda as prioridades, né? Exato, é. E aí, assim, no meu caso, poxa, dá uma pausa dos treinos que eu fui obrigada, né? Eu não consegui, no meu caso, né? Eu, como mulher gestante, não consegui manter muita rotina de treinos. Trabalho e tudo, tem muita gente que consegue, né? Assim, eu conheço casos de tipo, treinei, fui no spinning até o último dia da gestação e tava lá crazy fazendo. E, cara, eu não fui essa pessoa. Gostaria de ter sido. Mas o que eu vejo realmente de maior dificuldade é você conseguir treinar ou querer voltar, ou achar vontade, ou achar qualquer coisa
com o sono picado, com uma rotina toda bagunçada. Nossa, com o Noah, o primeiro, né? A gente sofreu muito com essa questão do sono. E, assim, essa questão do sono em geral, acho que é o que mais afeta aqui em casa, inclusive Wagner, né? Eu não consigo fazer nada. Se eu não durmo, se me chama para acordar 3 horas, fazer qualquer coisa, eu vou. Agora, se eu tiver que acordar às 2, 3, 4... E depois às 6. Não. 6 horas vamos treinar. Não vamos treinar. Não vai estar acontecendo isso. Tá difícil. Tá puxado. É puxado. Eu acho que esse é um momento duro, mas falando em rotina, e quem tá numa pegada mais de treino, não tem como você... eu acho que você dá uma diminuída, você dá uma ajustada, é possível. Principalmente quem tem provas e competições aí agora no primeiro semestre. E o que não pode é parar, né? Eu já estava numa rotina sem treinos. Então, quando você tem uma rotina sem treinos e ainda tem uma rotina que te coloca o sono com poucas horas, aí sim, realmente fica difícil de você ter vontade de fazer alguma coisa. Né? E como é que tá para você agora, assim, tentando... Porque nosso tema de hoje é recomeçar, né? E é muito engraçado, porque eu e o Wagner parece que a gente decide fazer as coisas quando a gente tá mais ferrado. Não é? Você tem essa impressão também? As coisas Mas é sempre assim, tá né? no cu do cachorro, a gente fala, não, agora a gente vai tentar fazer tudo. Daí a gente Mas quer... se a gente fica esperando, se a gente fica, nossa, eu tô sem tempo, vou esperar aparecer um tempo pra fazer. Se você esperar tempo pra fazer alguma coisa, você não faz nada, né? Tem que dar um jeito de encaixar e começar, né? Esse aqui é o... Acho que a maior coisa do recomeço é, assim, quando você tá parado por opção não, né? Mas sem uma lesão que te obrigue a parar, é você não ficar esperando muito tempo, né? Tem que colocar uma meta de, não, vou começar a partir de hoje e não para mais, porque vai ter que forçar um tempo, né? Durante o tempo você tem que se forçar, e senão você não vai, né? Não tem jeito. Não, total. Tem gente que gosta de marcar os reinícios, segunda-feira, quando virar o mês que vem, ou agora, né, que virou o ano. Eu acho essa a maior cagada, assim. Se é uma coisa que eu sempre consegui fazer e eu acho boa, é tipo, cara, beleza, vamos começar amanhã. E, sabe, independente do dia que amanhã ou do mês, ou, enfim. Eu acho que justamente por causa disso. Porque, além de tudo, eu vejo o reinício, o recomeço, ou o início mesmo do start de alguma coisa como é uma decisão, né? Você tem que tomar uma decisão e você escolhe aquilo, né? Então, a partir do momento que é uma escolha consciente, uma decisão sua, você tem que se virar para fazer aquilo acontecer. Óbvio, né? Às vezes a gente não consegue manter necessariamente essa rotina que a gente pretende logo de início. E aí eu acho que por isso que também é muito importante, quando a gente decide recomeçar ou reiniciar alguma coisa, colocar metas factíveis, né? Isso. Então, uma coisa que eu sempre brinco aqui em casa, porque a gente, infelizmente, fica meio que indo altos e baixos. Agora eu tô treinando, agora eu não consigo treinar, agora eu tô treinando. Aí pega uma virose, aí uma criança fica doente, aí não sei o que, acontece alguma coisa do trabalho. E aí isso afeta muito a nossa rotina. Então, de uma forma geral, eu sinto que, pelo menos pra mim, assim, cara, é recomeço constante, assim. Porque se você não tá numa rotina tipo o Beto, que, cara, é um cara consistente, que tá numa rotina desde sempre, você fica nesses altos e baixos, a hora que você tem que, enfim, começar a entrar numa crescente, é sempre um recomeço. Porque você treina 4 dias, fica 3 parados. Aí depois, para você começar a treinar de novo, fazer mais 4, 3 dias de treino, é difícil mentalmente também, por causa dessa questão, é uma escolha, né? Quem estuda um pouquinho sobre hábitos, acho que até, assim, não sei se o Beto pode falar um pouco sobre isso, mas sabe que quando o hábito já está instaurado, ele não é uma decisão para o seu cérebro, porque ele já virou um hábito. Enquanto ele ainda não entra nesse momento de esse aqui é meu hábito, então eu acordo, eu tomo meu café e eu treino, é sempre uma decisão. E, segundo os estudiosos, né, dos hábitos e, enfim, os neurocientistas, a gente tem tipo uma cota de decisões que a gente consegue tomar por dia.
tá? Não sei se vocês sabem isso, mas eu acho essa teoria bem interessante. Então, eles falam assim, ó, você tem uma cota de decisões que você consegue tomar por dia. O seu cérebro, ele fica já inundado de coisas para decidir. Que roupa que eu vou colocar, o que eu faço aqui no trabalho, que palavra eu uso, que e-mail que eu mando, quando, como, que eu vou almoçar. Tudo isso são decisões, né? E quando você tem muitas decisões para tomar, isso vai te cansando mentalmente. E por isso que também as pessoas acham muito mais fácil iniciar algo novo, uma atividade física, por exemplo, pela manhã, porque você está, entre aspas, fresco. Se você tem que iniciar no fim do dia, onde você já esgotou teu cérebro, você já usou ele para tomar 1001 decisões e o hábito de treinar ainda não está instaurado, é muito difícil de ir no fim do dia. Você tem que ter muita força de vontade, tem que estar muito motivado, porque você não está afim de fazer aquilo. Pela manhã é muito mais fácil você colocar aquilo na tua rotina, porque beleza, é tipo sua primeira decisão do dia, entendeu? Levantei da cama, vou treinar, não vou treinar, não, vou fazer um esforço, vou treinar. Beleza, já gastou tua primeira decisão, né? Então, enfim, a gente aqui que fica direto nesses altos e baixos, eu gosto de colocar metas factíveis e super realísticas. Então, eu sei, por exemplo, que eu não consigo treinar todo dia. Então, não adianta eu querer recomeçar e falar, eu vou treinar todos os dias. Não vai virar. O que vocês acham? Você concorda comigo também? Eu sou uma pessoa que, para falar qualquer coisa de recomeço, é difícil, porque eu já recomecei fazem 12 anos, né? Então... Talvez você possa falar da sua dificuldade de recomeçar, inclusive. Não, mas eu não estou tentando, essa é a verdade. Tentei uma vez ou outra aí. Então, eu estou aqui bem quietinho, porque é um assunto que eu não tenho a menor propriedade para falar. Posso falar da questão de treino, da questão que possivelmente você precisa aí criar esta rotina, este hábito, essa adaptação em 2 meses ali de forma contínua para você começar a sentir a necessidade de não faltar. É isso? Uns 2 meses? Uns 2 meses. Então, uns 45 dias, mais ou menos, 2 meses. Então, assim, eu acho isso importante. Se você tem na cabeça que você quer voltar a treinar, você vai ter que se manter pelo menos aí uns 30 dias, 45 dias aí, para algumas pessoas até um pouco mais, treinando. E aí, se depois você quebra, de certa forma, aquela barreira. Porque, para quem está voltando, né, o corpo, ele já não responde mais como a cabeça daquele cara entende. A última vez que aquele cara correu, ele correu para 5, agora ele tem para 6. Né? Ele pedalava, sei lá, 33 de média, a 200 watts, e agora ele pedala 27. Né? E existe um conflito ali muito do que se quer fazer e do que se pode, o que se consegue fazer. Ou seja, o meu corpo não é mais o mesmo. É aquela velha questão do estou sendo atleta, não estou sendo atleta. Né? Existe uma adaptação ao treinamento que é uma melhora e existe o destreino, né? Que você volta ali ao seu basal, onde seu corpo mantém necessariamente o que ele precisa para viver. E não se mantém como um Ironman, como um cara que treina trial, como um cara fit. Então, né, nesse contexto eu posso falar. Agora, qualquer outra coisa que eu fale aqui é dar sermão de cueca, né? Porque não tem a menor possibilidade de alguém acreditar em mim, né? Eu acho que a gente tem, cara, tem vários tipos de recomeço. Não, também, eu acho que... Serginho, fala aí, Wagner Serginho, que falou você quer verdade. alguma coisa que você estava querendo falar aí. Em 2022, quando voltei aos treinos, eu acho que quando você sempre volta com uma ideia daquela referência que você tinha de ritmo, né, o quanto que você fazia, que velocidade que você corria, e acho que vai fazendo parte, né, também da maturidade, quando você recomeça qualquer coisa, você sentir prazer naquele momento, que talvez não consiga mais fazer aquele ritmo, aquela velocidade, mas o que você está fazendo é muito bom também, né? E ele é muito bom porque você tá voltando a fazer o que você tinha parado. Então, quando a gente fala, acho que a dica não traga assim de uma forma muito forte aquilo que você fazia lá atrás, né? Volta sem cobrança, volta, óbvio, colocando objetivos, mas também curtindo aquele momento, curtindo a volta, porque, como o Wagner falou, né? Ele tá há anos sem treinar. Eu também estava há muito tempo sem treinar.
provavelmente quando ele for voltar, que ele já falou que vai voltar esse ano, que a gente vai fazer uma meia junto, ele vai voltar com as referências, né, de atleta, do tempo que ele corria num ritmo tal. Então isso acaba para a gente. E aí, eu concordo que eu reconheço, e muitas vezes quando você coloca um objetivo serve para te ajudar. O ano passado eu acabei voltando a treinar por um amigo que acabou me inscrevendo numa prova, e quando eu falei, você já está inscrito, agora você só tem que treinar. Então, eu acho que a companhia, né, as pessoas que você está do lado, muitas vezes te levam a te voltar, né, porque às vezes sozinha é mais difícil. Então, quando você tem amigos aí que estão voltando e puxam, quase como a gente faz também. A gente estava treinando, quando a gente treina frequentemente, que é muito difícil acordar às 5, 5 e meia da manhã para pedalar. Quando você tem uma turma ali que está te esperando para sair para o pedal, ou uma turma de manhã para correr, sempre uma outra dica é procure uma turma, os objetivos juntos, porque isso ajuda. Naquele você não quer acordar, que você está com preguiça, essa volta fica mais fácil quando você tem uma turma para fazer junto. E o que eu ia falar antes ali é que existem vários tipos de recomeço, né? Tem um recomeço do cara que tá parado, que acabou tendo que parar por consequências da vida, né? Por profissional, um meio profissional, mudou de emprego, teve que mudar de cidade, sei lá, alguma coisa que aconteceu, e teve que parar de treinar por um período. Essa é um tipo, uma volta que é um pouco mais difícil, que acho que até foi o que aconteceu com você, né, Serginho? Que ficou uma mudança mesmo, parou de treinar por um tempo para acertar as coisas e agora está voltando. Tem o caso da Érica, que é o do Wagner, que já passei por ele também, que é o fato de ter filhos pequenos, que acaba tendo um momento ali que você tem uma parada, principalmente para a mulher, porque o homem ainda tem essa questão de que consegue treinar alguma coisa, porque ele não precisa ficar perto a cada 3 horas, a cada 2 horas para dar de mamar. A mulher ainda tem essa questão que tem uma demanda física também, porque não é fácil, né? Eu lembro da minha esposa, quando ela estava amamentando, cara, parecia que ela estava definhando, os meninos sugavam a vida dela. E tem a volta por lesão, né? Que às vezes você tá, sei lá, que nem eu tive agora, né? Que eu tive 2 o ano passado, e esse ano eu tive 2 lesões, aí acabei. Só que aí você tem, por exemplo, eu tive a lesão no posterior da coxa. Você não pode correr, mas você pode fazer um pedalzinho leve, pode nadar. Então você mantém um certo condicionamento físico. Então o retorno dessa lesão ele é um pouco diferente do que dos outros, porque você ainda está fazendo alguma atividade, né? Claro que aí quando você volta com cuidado, mas você está fazendo atividade física, você mantém aí pelo menos uma natação. Quando eu estava com essa lesão no posterior, que eu não podia nem bater perna, né, para nadar. Cara, comprei uma daquelas bermudas de neoprene, amarrava 2 flutuadores no tornozelo ali e nadava, Teve dia que eu cheguei a nadar 2 vezes no dia, nadava todo dia. Porque você não consegue ficar sem fazer nada, né? Então aí você vai nadar, chega em casa, pedala, ou então pedala meia horinha no rolo, bem de leve. Aí quando você volta a correr, claro que você tem a diferença da postura, do impacto, mas você volta já pelo menos com uma carga aí, cardiovascular aí mantida, né? E aí, Vagnão, o que eu queria te perguntar é isso. Por exemplo, você vai. Essa parada que você fica, sei lá, eu tive também a lesão no calcâneo, que eu fiquei 30 dias sem correr, mas podia pedalar e podia nadar. Eu não senti tanto quando eu voltei a correr. Assim, claro, que você perde um pouco, mas eu acho que pelo fato de você estar mantendo, claro que tem a especificidade, aquela coisa, né? Você quer correr, tem que treinar corrida, não adianta treinar ciclismo, né? Mas você mantendo uma atividade, você está lesionado não pode correr, mas você pode pedalar e pode nadar. Você consegue manter alguma coisa para a corrida, mesmo sem estar correndo? Quando você volta, esse retorno é mais rápido? Esse retorno é mais rápido porque você tem um condicionamento cardiovascular sendo mantido. Veja, uma coisa é você parar de treinar uma única modalidade e voltar a treinar essa modalidade. Todas as adaptações estruturais do treinamento, seja volume de ejeção, cavidade cardíaca, parte hematológica, quantidade e densidade mitocondrial, você não perde tanto, mesmo não sendo específico. Então, quando você volta
a facilidade que você tem de retomar, ela é mais fácil. Pode ver que para você sofrer com a corrida efetivamente, você vai ter que ficar alguns bons meses sem correr, né? Porque senão você volta, sofreu. Mas depois de um mês você está correndo, não com os mesmos paces provavelmente, mas ali muito próximo e já muito mais confortável do que antes, né? Quando a gente tem uma lesão, por exemplo, você tem basicamente, vamos por aí, 15 dias, 12 dias sem correr, depois você começa a fazer uma progressão e você acaba, depois de um mês, mais ou menos correndo, sei lá, 80% do volume que você estava, com uma intensidade de 50%, seria uma questão razoável a se pensar. Então, assim, é muito pouco tempo parado, efetivamente, né, da corrida para sentir tanto. E o outro ponto é essa manutenção cardiorrespiratória que se consegue manter, né? É muito melhor do que ter que recomeçar, porque aí eu posso falar, eu tô aqui no anda e trota, eu não sei como que eu vou correr contínuo 40 minutos. Mas aí nós temos um problema, porque o nosso anda e trota, eu vou dar um exemplo, no meio do ano eu ia fazer a meia maratona de Porto Alegre com o pessoal. Quando faltavam 4 meses, né, eu comi bola, porque eu devia ter começado um pouco antes a fazer a musculação, e eu não fiz, né? Quando deu 4 meses, eu falei, puta, eu vou voltar a treinar, tô no meu tempo limite aqui para fazer essa meia maratona, terminar terminar vivo, né, sem trançar as pernas na chegada. Esse era o objetivo. Quando eu voltei a treinar, eu, assim, comecei a correr 5 minutos, 8 minutos, 10, 15 minutos, cheguei a fazer 3 de 15 minutos, e aí minha panturrilha sentiu. Porque eu também não estava fazendo um trabalho de fortalecimento. Ou seja, eu estava colocando um volume ali que meu corpo estava totalmente desacostumado, mas que era suportável, só que com peso extremamente diferente da última vez que meu corpo fez alguma coisa. Então o cara saiu, né? Vamos entender assim, o cara saiu de 80 quilos com puta fit em 2010, 2012, ali, alguma coisa assim, para 25 quilos a mais para querer correr. Eu cheguei a fazer 3 de 15 minutos. E uma questão muito importante, Beto, que você falou, poxa, a cabeça sente, o cara quer fazer. É verdade, mas eu sou um cara extremamente consciente com isso. Eu era tão tranquilo com meus 6 e alguma coisa por quilômetro, 6,30, feliz. E só o fato de eu passar, por exemplo, aí no Empurra, né, chegar a correr daqui da minha casa até o Empurra ali no Parque do Ibirapuera, ali no portão, não sei que portão que é aquele, eu não lembro. Poxa, me deu toda uma emoção, sabe? Me trouxe toda à tona uma história de quando eu treinava. Pô, aquilo me deu uma puta motivação. Foi uma pena que eu me machuquei. Porque eu pergunto pra ele que eu tava acordando 4h30 da manhã saindo pra treinar, feliz da vida antes do treino. Né? Então eu só preciso retomar isso de novo. Porque e é simples, é assim, ó, é você colocar na cabeça. Betão, você falou um pouco sobre isso. Um mêsinho, desculpa, poxa, você encaixa, você vai embora, sabe? Agora tem que ter esses cuidados, né? Que eu realmente comi bola e não tive, né? Assim, essa questão do... Não, pode falar. Eu ia falar que essa questão do pace, aí juntando um pouco com o que o Serginho tinha falado, eu acho tão importante você fazer o que você tem vontade. Pô, eu quero pedalar 30 minutinhos, eu quero só correr aqui um pouquinho, respeitar também a sua vontade, respeitar o seu corpo nesse recomeço, eu acho total imprescindível, assim. Mas fala aí, Sé, desculpa. E o Paulo Putinelli, inclusive, que já esteve aqui com a gente em outros programas, você pode nadar, né? E você pode fazer uma caminhada por enquanto, mas eu não posso nem pedalar e nem correr. Porque além a gente fala essa questão que o Vagnão falou que é super importante, porque você já está, você mantém o teu ritmo, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, mantém a sua rotina. Isso é muito legal. Qualquer exercício, né? Qualquer esporte que você possa, mesmo não estando lesionado, você faça outro, é importante você manter a rotina. A rotina que quer dizer, poxa, eu tô com o objetivo que eu vou acordar cedo todos os dias para fazer alguma coisa, né? Para treinar alguma coisa. Seja para ir para o transporte, seja para realmente nadar, o que não é mais o correr, mas a rotina é muito importante. Eu julgo dizer tão importante ou mais importante do que porque o que faz a gente muitas vezes não voltar ou demorar para voltar, ficar tanto tempo sem voltar, é que a gente está desacostumado com a rotina. E aí a gente deixa para fazer depois. Né? Vou fazer não sei o quê. Aí
como a Erika falou, poxa, à noite eu tô morto, cansado, não vou mais fazer. Então, que não são atletas, né, mas tem uma rotina de esporte, de exercício diária, quanto é fácil para eles, né, o Beto é rotina, né, então ele pode falar mais sobre rotina, né, em ter essa rotina, o horário é sempre 7 horas da manhã, 7 horas da manhã eu vou acordar, vou fazer algo, porque a rotina ela pode ser um grande vilão para voltar a algo se você já desacostumou a acordar tarde e já perdeu a tua rotina de acordar cedo, se você dormir de madrugada, ficar vendo série cedo e por aí vai. Você já perdeu a regra, você já perdeu toda a tua organização. Então, rotina sempre. O Vagnão, fazer uma outra pergunta aqui da parte mais técnica aqui também. Todo mundo fala, a gente fala muito, escuta falar de memória muscular, né? Não, porque tem a memória muscular que você não perde e tal. Como que funciona esse negócio de memória muscular? Sei lá, porque o cara tem uma lesão ou parou, sei lá, aí quando volta, não, tem a memória muscular, fica tranquilo. O que é exatamente essa memória muscular? Dá para confiar tanto nela assim ou não? Memória muscular, né? Vamos pensar o que seria memória. O que você entende por memória? O que eu entendo por memória é assim, seu músculo lembra que ele já fez aquilo, ele só lembra que ele já fez isso alguma vez na vida, né? Não sei se ele sabe ainda fazer. O músculo ele fica pensando assim, tipo, caraca. Ele lembra de quando ele fez, né? Lembra quando ele fez. Como faz já é outro problema. Na verdade, memória muscular, eu acho que é muito mais uma questão de adaptação, né? Você olhar para a fisiologia e falar em memória, por exemplo, eu já fiz Ironman. Será que se eu tenho uma memória que não é muscular que eu fiz Ironman, né? Mas meu músculo nunca disse para mim, olha, você já fez Ironman, vai lá e faz outro, né? E minha cabeça ainda fala, né? Que é realmente a memória que eu falo, não faça mais isso, veja que coisa maluca. Agora, brincadeiras à parte, o que você tem, na verdade, é talvez um engajamento diferente, uma sensação diferente, uma motivação diferente. Você já fez aquilo, o padrão muscular se mantém, padrão muscular no sentido de um nadador, né? Você pega um nadador, que nadou desde pequeno, você põe esse cara na água... Consciência corporal, Wagner, que fala muito. Mesmo jeito, né? Você pega um cara que pedalou, né, em qualquer momento da vida. Isso não seria memória muscular? Como é que chama isso? O engajamento? Não é memória, porque não tem memória muscular. Existem outras questões envolvidas, né? De padrão de movimento, né? Então, e não é muscular, na verdade, porque o músculo não tem memória. O que você tem são padrões de recrutamento muscular, né, que são mantidos da forma que chega na tua cabeça e volta pro teu músculo, né? Então é muito complicado falar em memória muscular. Eu não sou um estudioso da mente do músculo, né? Essa é a grande verdade. Eu ainda não entrei nesse nível, mas o que eu quero dizer é que todo mundo que já foi atleta um dia realmente tem uma facilidade, né, em retomar aquele padrão, aquele gesto motor, uma vez que ele está descondicionado, né, metabolicamente, uma vez que ele está descondicionado de forma cardiovascular, ou seja, mas ele retomando essa atividade, ele mantém alguns padrões e ele volta a reviver aquele tipo de padrão. Se eu parei de treinar e eu era um bom ciclista, por exemplo, se eu voltar a treinar, o ciclismo é o que vai primeiro encaixar na minha vida, que eu vou pedalar melhor, né? Vai ser assim que funciona. Mas por quê? Porque eu já fiz aquilo muitas vezes, né? Se isso é a memória muscular, pode se chamar de memória muscular. Mas eu ainda não vi em nenhum paper nenhuma memória ali temos aqui a memória muscular nessa organela muscular localizada. Ainda não vi, né? Que fica pensando e mandando esse tipo de informação. Mas brincadeiras à parte, é assim que funciona. Eu acho que, na verdade, é mais uma coisa assim, né? Diferente. Seria comparar uma pessoa que é sedentária
e um que tá aqui, sei lá, e um cara que está parado há 2 anos, mas foi atleta durante 25 anos. Obviamente que esse cara que foi atleta durante 25 anos e está parado, ele talvez consiga ter uma performance muito mais rápida do que esse cara que vai começar do zero, né? Sem nunca ter feito nada ou ter feito muito pouco, né? Então acho que essa que acho que é mais uma preparação, né? O corpo está mais preparado, foi mais preparado no passado para aguentar essa carga do que vem pela frente, né? Mas veja, não se a gente falar assim de forma simples, memória muscular. Tá bom, existe uma memória muscular, mas não é no músculo, é no cérebro. Exato. Né? Que revive aquele padrão de movimento. É simples assim. Mas é por aí mesmo, Betão, você tem toda a razão. Quem nunca teve a experiência, é a mesma coisa que eu falo, existe uma outra questão também, veja que interessante. Quando você faz uma prova, você vai fazer a prova a primeira vez, você não tem uma prova longa, principalmente, você regula, você tem alguns feedbacks que a gente chama de aferente, o tempo todo, que vai regulando o teu pace. Né? E para regular o teu pace durante uma prova longa, isso está ligado com a distância da prova, né? Se você sabe ou não onde termina aquela prova, se você tem conhecimento prévio, se você já executou aquela prova, temperatura, carboidrato, sensações, vento, enfim, uma porrada de coisa. Então, só que isso vai sendo regulado segundo a segundo. Né? Segundo a segundo vai te dando informações ali de como está o externo, como está o interno, e vai fazendo os ajustes ali para você terminar aquela prova. Sabemos que atletas que já fizeram pelo menos uma vez aquela determinada distância ou aquele determinado percurso, ele consegue performar melhor só por conhecer aquilo, porque ele sabe exatamente onde termina. Então veja que é uma questão. Você fala assim, isso é memória muscular? Pode ser considerado memória muscular? Né? Não muscular, mas uma memória sua, né? Que é de entender quais são os sinais que o seu corpo está recebendo, interpretar isso e mandar a resposta novamente para o teu músculo. Simples assim. Entendi. E outra coisa que eu ia falar também que é legal da retomada é que acho que a gente já falou isso uma vez aqui, que quanto mais treinado, menos treinável, né? Sim, perfeito. Então, quanto menos treinado, mais treinável. Então, o retorno é legal se você consegue manter uma consistência, porque você consegue ver uma evolução com mais rapidez do que quando você está super treinado, né? Então, Sim, acaba dando uma motivada, né? O Serginho pode falar isso, né? Quando ele começou os treinos ali pra maratona, né? Difícil, o restart e tal, mas daqui a pouco você começa a falar, já tô correndo pra tanto. Nossa, onde que eu vou chegar se eu continuar desse jeito, né? Eu acho isso é muito legal mesmo. Na verdade, assim, na minha opinião, falando minha experiência aqui, cara, eu fico feliz às vezes de conseguir fazer 1 hora de exercício e não me sentir totalmente afobada, né? Porque no meu estado atual enfim, de lactante, eu não posso fazer muita intensidade também. Então, até no meu caso, eu acho tão legal essa história de ficar comparando os resultados, Beto, que meio que dá no mesmo, porque eu tenho que manter a minha intensidade, como se eu tivesse que manter minha frequência cardíaca, mas eu consigo ver que meus watts estão melhorando para aquela mesma frequência cardíaca, e esse é o treino, né? Não sei se você quer comentar a experiência dele, ele tá aqui, tá Nod. Dá para ouvir? Não, agora deu uma cortada aí. Fala aí. Não tá para escutar? Não tá dando? Estamos com problemas no sinal, pessoal. Já chamaremos novamente o nosso correspondente internacional, Sérgio Magalhães. Eu acho que legal, problemas no link em Londres. Agora dá. Eu senti alguns meses depois, e eu tive também um problema muito como o Wagner falou, quando ele estava treinando, né? Por causa do excesso de peso também. Acabei me machucando um pouco, mas aí tratei. Depois de 3, 4 meses, eu cheguei para o Wagner e falei, Wagner, eu acho que o ritmo tá, assim, era para ser, para mim tá ficando fácil. Aí ele falou assim, então vamos fazer um teste de minutos, né? Eu acho que é um teste para ver, porque provavelmente você já melhorou o teu condicionamento, você já tá mais leve, já tá 3, 4. Bacana também você ter essa paciência e entender que o teu corpo precisa de tempo, mas essa consciência, né, de quem já fez muito esporte, em algum momento você vai voltar, vai retomar. Talvez não aquele ritmo,
né, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, mas você vai retomar. E realmente foi muito bacana, porque 3, 4 meses depois readequou o treino, os ritmos colocados um pouco mais acima, então os ritmos um pouco mais fortes, e fui até o final do treino nesse sentido, sem me machucar. Ô, Érica, comenta, acho que você podia comentar um pouco, você falou, né, da sua fase aí de lactante, né? Acho que o retorno aí, acho que o retorno pós-gestação para a mulher, acho que é o mais complexo, porque envolve tanta coisa que eu não consigo, juro, apesar de eu ter passado por duas aqui, eu não consigo imaginar tudo que gira em torno desse universo para a mulher nessa fase. Então, que era legal você falar um pouquinho como é que é para você esse retorno aí, né? Assim, ó, que nem eu falei, poxa, tem gente que treinou até o último dia da gravidez, treinou super. Conheço vários casos. E eu acho isso muito legal. E aí, da mesma forma como você ficar, sei lá, 4 semanas parado por causa de uma lesão, é mais fácil você retomar depois, na gestação a mesma coisa. Então, você ficou treinando a gestação inteira de forma consistente para, de fato, voltar depois que você já teve o bebê, é muito mais fácil. Eu não treinei tanto na gestação. Então, agora, para mim, eu tenho que tomar ainda mais cuidado, né? De uma forma geral, para quem é lactante, né? Ou seja, quem está amamentando, você tem aí a privação de sono, porque está amamentando durante a noite, pelo menos até aí os, sei lá, 4 meses, o bebê vai ficar acordando de noite, às vezes muito mais. O Noah acordou à noite até, sei lá, 1 ano e tanto de idade. Mas, enfim, fora essa privação de sono, tem uma logística aí que você precisa fazer que, para mim, é a pior coisa. É a tal da logística da mamada. Você tem que esperar mamar, e aí depois que mamou, aí você pode sair, ou começar o treino, e aí bebê recém-nascido não é reloginho, não tem rotina, você não sabe que horas vai acordar, até que horas que vai dormir, quanto tempo que vai mamar, você não consegue se programar direito, né? Você fica totalmente à mercê da criança. Então, por exemplo, e aí tem o resto da vida, né? Eu, no caso, continuo trabalhando, eu não tive licença, né? Então, eu acho que para quem tem licença é tranquilo. Eu acho tranquilo. Porque você não tem mais nada para fazer, né? Durante o dia. Você tem que, né, talvez fazer uma comida, arrumar a casa, alguma coisa quando o bebê tá dormindo, mas caso contrário, você consegue encaixar os treinos aí. A TT dá licença maternidade? Pô, adoraria uma licença maternidade. Então, quer uma licença maternidade. Como licença maternidade? Coisa de vagabundo. Não, a TT não dá pelo contrário, no segundo, terceiro dia veio para casa, trabalha, tem que trabalhar com licença maternidade. Então, no meu caso, é difícil que eu preciso encaixar as reuniões, minhas obrigações de trabalho e aquele monte de coisa. Então, assim, eu tento sempre fazer pela manhã. Então, assim, primeira coisa pela manhã. No meu caso, acordou, a criança, né? Acordou, mamou, é quando eu tenho que vazar de casa. Só que às vezes eu não tenho com quem deixar, porque eu tenho que deixar com alguém, né? Então tem que ver quem é que pode ficar com a criança naquele momento para eu sair e tudo mais. O maior cuidado é justamente esse, assim, você fazer a atividade física depois que você deu de mamar ou depois que você tirou o leite com a bomba, ou enfim, como quer que seja. Porque se o leite fica ali e você faz um exercício numa intensidade muito alta, o ácido lático... É ácido lático, né? Eu sempre erro. É ácido lático? Não, não é isso. Fala, que eu não lembro o nome da expressão. É que, assim, primeiro que você... como é que fala? Lactante, é isso? Lactante. Não vai fazer um exercício de alta intensidade. Mas tem gente que erra a intensidade, por isso que eu tô falando. Certo, mas mesmo assim...
a produção de um ácido lático, ele no corpo, naturalmente, ele pela desassociação de íons de hidrogênio, ele se torna a base novamente, vira um sal, que é o lactato. Isso, lactato. Era isso que eu queria saber, que eu tava falando ácido lático e era isso que eu queria que você me corrigisse, porque eu sabia que não era isso. Então, o lactato, tá? Ele vai, justamente isso, vai vir uma base de sal, os brubbles, tá? Ele vai afetar o sabor do leite. E aí depois a criança não quer mamar ou vai mamar menos. Isso pode levar a um desmame precoce, que chama, né? Então, é assim, a maior dificuldade e o maior cuidado que tem que ter, no meu caso, é justamente isso. Então, eu só posso ir treinar depois que a minha criança está mamada ou depois que eu tirei leite com a bombinha. E aí eu não posso fazer exercício de alta intensidade, não posso chegar lá no meu Z4, Z3, para mim já é arriscado, porque eu estou tão destreinada que o Z3 rapidamente vai bater o meu Z4. Então, eu estou mantendo ali, ó, Z0, Z1, que é só para, tipo, voltar no ritmo de treino e justamente o que a gente tem falado aqui, colocar um pouquinho de rotina e criar esse hábito novamente. Mas gente, fácil não é. Você tem um serzinho dependendo de você. E eu que nunca, assim, os serzinhos, eles existem agora, nunca tive, tô parado desde Érica. 2012. É questão de vagabundagem mesmo, No seu né? caso, eu acho que é. É outra pegada, mas é por isso que eu Ele falo tem que as essa desculpa do sono, entendeu? Ele usa essa desculpa do sono. Pra mim, já tem anos. Mas assim, eu vou voltar. Vai voltar a competir fazendo bem? Não vou voltar a competir fazendo bem. Você Vou vai fazer voltar. a meia maratona, que Sim, você já se Eu comprometeu. tô tipo o Betão, velho, gordo, peludo, tô assim, tô O Beto assim. tá gordo? E careca, além de tudo, ó, dá uma olhada. Tô assim que nem o Beto, entendeu? Vou ali, faço nada, passeio com os amigos, dou uma Tá enrolada. entendeu? É isso aí. Dou uma pedalada, brinco aqui, faço uma Mas isso provinha é muito ali. legal, eu já falei, Isso que é bom. faz uma delícia, que é justamente também o que o Serginho falou, você tem uma comunidade, alguém ali que É. você vai e você se diverte, que eu acho que eu falei aqui, é legal você fazer uma coisa que você tá afim de fazer. Nesse começo, você não consegue fazer nada por obrigação. É. O recomeço é para você, tipo, começar a voltar a gostar de treinar. Tem o Não é? prazer, né, de voltar. Parece prazer. Porque a sensação do treinar é assim. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, as pessoas às vezes me conversam, pô, mas você tá aí tanto tempo, né, com essa rotina, conseguindo treinar, pô, você acorda fácil de manhã. Cara, nunca é fácil acordar de manhã. Se o relógio toca de manhã cedo, pô, você fala, meu, puta, será que não dá para eu ir em outro horário? Será que eu não consigo um pouquinho mais tarde? Mas depois que você acaba, é tão bom, né? Você acabou o treino, você, puta, dá uma sensação de você começa o dia já muito melhor, assim. Então, nunca vai ficar fácil começar de madrugada, nunca. Sempre vai ser difícil, é uma luta eterna, né? Só que é o que a Erika falou, quando você já não tem que tomar essa decisão, que você já vai de manhã, já mata um, pô, depois que você acaba, você vê como valeu a pena. Então, acho que esse aqui tem que se obrigar um pouquinho, porque depois fica bom. Ô Betão, eu acho que assim, isso me lembra que a gente precisa achar alguém. Aí, se você está ouvindo, a gente conhece algum expert sobre hábitos e Formação de hábitos. alguém que formação de hábitos, desconstrução de hábitos. Se você conhece alguém legal que pode vir aqui no programa falar com propriedade sobre isso conosco, deixa a dica lá pra gente, porque a gente tentou entrar em contato já com uns 2 neurocientistas e fomos declinados, ou não tivemos resposta. Ou seja, eles acham que nós somos o quê? Um bando de maluco A que não gente fala nada com nada, e ninguém quis falar com a gente aqui. Tá Vou chamar o quê? tá faltando a gente mandar os números do Café com Tri pra eles, né, Beto? Ver se dá uma pô. incentivada. Mas, enfim, esse é um episódio super legal que a gente quer sim gravar. Então, se vocês conhecerem alguém, deem as dicas aí. E se você quer sair do sedentarismo, pergunte-me Junte-se ao como. Wagner. Pergunte-me como. Vou colocar um botão agora, que nem tinha do Herbalife aqui também. Herbalife. Amway. Vai vender Amway. Pergunte-me como. Cacete. Pergunte-me como manter. Pergunte-me como comer. Manter os Como quilos. comer sem parar. Pessoal, só pra gente encerrar, uma coisa que a gente lançou há um tempo atrás no nosso Instagram, a gente não tem momento roda presa.
Então, pô, a gente queria pô, você tem um momento Roda Presa, está ouvindo aí, você dá risada com os momentos Roda Presa que nem a gente aqui, tem algum que você quer contar? Pô, manda pra gente um áudio no nosso Instagram, porque a gente vai reproduzir o áudio aqui, a gente depois seleciona os melhores, aí vamos montar ainda um livro de momento Roda Presa. A gente vai reproduzir os áudios aqui e rir de você ao vivo online, é isso? Isso aí, 7.000 pessoas poderão rir do seu momento. Aquele momento que você não conta pra ninguém. Queremos o nome, sobrenome e a assessoria. O arroba. Gravando o arroba, claro. Não, mas, ó, pessoal, manda a nossa Roda Presa no Instagram do Café com Pri. Manda o seu áudio, manda o seu Roda Presa por áudio. A gente vai montar um programinha aqui onde a gente vai pegar os melhores Roda Presa, vão aparecer aqui no programa e a gente vai comentar sobre. Ou apenas rir deles. É só apenas rir, é isso aí. É isso? Acho que é por hoje, né? Tá é bom, isso né? por hoje. Opa, faltou uma palavra aí no meio. Vambora, galera. E aí, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Serginho? Valeu. É isso aí. E avaliações positivas sempre nas Spotify e da Vida e todos os outros aplicativos. Se der menos do que 5 coraçõezinhos, Beto, o que acontece com o cara? Nossa, ó, congela, igual o Serginho lá, ó. Fica morto de frio no negócio. Olha, o cara tá... Quebra na natação. Putz, nossa, o cara tá... O Serginho tá... E pra lembrar que a gente agora tá no YouTube também. É isso aí. Ah, é verdade, agora tem um canal no YouTube, você pode ver as nossas... Pode ver o Serginho congelado, tomando um English tea. Exato, se você quiser ver a gente lá no YouTube sem cortes, sigam o nosso canal por lá para vocês verem e ativem o sininho também para vocês receberem quando tiver vídeo novo. É isso aí. Valeu. Isso, galera. Valeu! Valeu, pessoal. Até. Valeu! Boa.